Fim de jogo para Palmeiras 1, Santos 1, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro. E esse pós-jogo aqui, cara, graças a Deus, hein, o Santos praticou futebol desde o jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente não via esse time jogar bola, e finalmente a gente viu o Santos ser competitivo contra um time que tá lá nas cabeças, é um time forte, um time que, né, impõe respeito. Então, finalmente a gente começa a ver algumas coisas ali que começam a dar uma esperança pro torcedor santista. Claro que tudo podia ter ido por água abaixo, porque ali no finalzinho do jogo a vaca quase foi pro brejo ali, que o Palmeiras teve um gol anulado, né? Vamos falar mais sobre isso daí, mas graças a Deus, agora é pensar na Sul-Americana e nessa sequência do brasileiro aí, mas eu acho que o pior já passou, graças a Deus. Então, galera, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse clássico, né, Palmeiras 1, Santos 1, lá no Allianz Parque, terminou agora. E vou começar falando sobre a situação do Santos na tabela, porque o Santos agora ele vai para 15 pontos, né? Ele fica em 15º, na frente do Atlético Mineiro, que agora é porteiro ali da zona, né? Com 14 pontos na 16ª posição. E o Internacional foi para a zona de rebaixamento em 17º, com os mesmos 14 pontos. Lembrando que esses dois adversários do Santos aí nessa briga pelo Z4 jogam ainda na rodada e podem ultrapassar o Santos se os dois vencerem as suas partidas, né, suas respectivas partidas no Campeonato Brasileiro. Aí jogariam o Santos de novo na posição ali de 17, entrando ali na zona do agrião, né, no Z4, na 17ª posição novamente. Mas o Inter eu não lembro contra quem que joga, mas o Atlético eu sei que é o clássico contra o Cruzeiro, que deve estar até rolando nessa altura aí que eu tô gravando o vídeo. Então, assim, o jeito agora é torcer muito para que esses caras aí não pontuem, né? Para jogar o Santos ali de volta pro Z4. Então, torcer ali pro Cruzeiro, no caso, né? Ganhar esse jogo do Atlético Mineiro, e o Inter, sinceramente, eu não lembro contra quem que joga. Mas, meus amigos, vamos lá, vamos falar do Santos aqui. O Santos que fez uma ótima partida, principalmente no primeiro tempo, cara. Eu acho que poucas vezes eu vi o Santos jogar neste ano com essa vontade. Quando a gente cobra aqui nas redes sociais, a torcida cobra ali vontade, cobra a tal da... vários vídeos que eu já falei aqui, pô, vocês têm que ter alma, vocês têm que ter vontade. É isso, cacete. É só vocês jogarem desse jeito que vocês jogaram hoje a temporada inteira, que não vai ter um torcedor do Santos reclamando. Não vai ter. É isso que a gente quer ver, né? Principalmente o que vocês fizeram no primeiro tempo. É claro que eu entendo que, assim, o que mais falta pro Santos é material humano. E eu até tava conversando com um grupo de amigos que eu tava falando o seguinte, cara, o que tá me preocupando é o seguinte, o Santos, beleza, fez um ótimo primeiro tempo, como já tinha feito, né, contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Bahia, mas aí, cara, começa o segundo tempo, esse time começa a perder rendimento, os caras começam a cansar, e os substitutos, né, os nossos reservas, mas assim, não tem 10% da capacidade dos que jogam ali de titular. Então, eu falei, putz, isso aí tá com cheiro de arroz queimado, de novo. Passou um tempo ali, o Palmeiras conseguiu um empate num lance que eu quero conversar com vocês, porque eu acho que isso daí foi falta, aquele lance foi falta, na minha opinião, foi falta. A TV não mostrou o lance novamente, depois só falaram lá que o comentarista de arbitragem falou que era o Paulo César, como se o Paulo César fosse validar algum tipo de lance, né? Mas enfim, ele falou que não foi falta e que o gol foi legal do Palmeiras, mas sinceramente, vocês acreditam? Não sei, eu não vi o lance de novo. Na hora que eu vi o lance, me pareceu falta do jogador do Palmeiras no lance. O VAR não chamou. O VAR é o mesmo VAR que
fez aquela lambança no jogo contra o Cruzeiro que invalidou o gol do Barreal lá em Belo Horizonte, que o Santos era para ter ganho aquele jogo contra o Cruzeiro. Enfim, e eu acho que o Santos poderia ter feito uma partida mais estável. O que tá faltando é isso. Só que eu entendo também que tá faltando material humano pro Cuca. Falta, às vezes, cara, um jogador que entra ali e mantém o mesmo nível. Porque você pega... Vou falar do Roleiser. Quando eu começar a conversar aqui com vocês individualmente cada um, cara, o Roleiser... Que partida do Roleiser, hein? Eu não lembro de ter visto uma partida tão foda do Roleiser com a camisa do Santos. Acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Santos, foi esse daí contra o Palmeiras. Pô, jogou... É um monstro, cara. Jogou monstruosamente bem. O Roleiser, cara, ele fez ali o papel de armador como... Eu não vi o Neymar fazer esse ano, hein? Eu tô falando sério, não tô de sacanagem, não. O Neymar não conseguiu fazer o que o Roleiser fez nesse jogo. Ainda. Tô falando nesse ano, tá? Vou deixar bem claro aqui, porque senão vai vir as Neymarzete aí falando que o meu Neymar... Cara, o Neymar é o nosso melhor jogador ainda, tecnicamente falando e tudo mais. Enfim, isso é indiscutível. Mas o que o Roleiser jogou hoje, cara... Eu não vi o Neymar jogar esse ano com a camisa do Santos. Enfim, vamos lá. Eu quero trazer alguns destaques aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Esse time do Santos me traz esperança no seguinte sentido. Quando a gente tinha o Vojvoda, você assistia os jogos e você não via nada. Não saía mato daquele coelho ali, cara. Não tinha como ter perspectiva de melhora com o Vojvoda. Não existia. Vocês podem me chamar de maluco, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu vejo esse time do Cuca fazendo, principalmente um segundo turno com mais calma, com mais tranquilidade, um segundo turno que seja muito mais tranquilo para essa equipe do Santos. Eu sinceramente acho que o Cuca vai conseguir deixar esse time do Santos mais estável. Principalmente se na janela de transferências a diretoria acordar para a vida e ver que esse time não é o suficiente, que esse elenco é muito frágil e que tem algumas posições ali que o Santos precisa urgentemente de reforços. Então, se conseguir fazer isso daí, eu acho que o Santos vai ter sim um ano tranquilo, e digo mais, dá até para salvar competições como a Sul-Americana e a Copa do Brasil ainda, porque o time tá começando a engatar partidas aí que mesmo que o resultado não tenha vindo, o resultado positivo, a vitória não tenha vindo, mas você vê que o time está começando a melhorar o nível. Pegou 2 adversários difíceis, pegou um Bahia na última rodada, fora de casa, tava ganhando de 2-0 contra o Bahia, fora de casa, jogando uma boa partida também, né? Isso mesmo com seus reservas, aconteceu o que aconteceu e tudo mais. O jogo contra o São Lourenço foi aquele jogo meio né? Enfim, mas conseguiu o empate, não perdeu, foi mais estável também. E hoje contra o Palmeiras, que é uma das melhores equipes da América do Sul, fez um jogo de igual para igual. O Santos dominou o primeiro tempo, caiu no segundo, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, mas ok, foi um clássico. Ok, o empate no Allianz Parque tá ótimo, não é um mau resultado, pelo contrário, um bom resultado. Nenhum santista estava esperando isso, a gente já estava imaginando uma derrota por falta de vontade, que hoje veio, cara. Hoje ninguém pode falar que esse time não teve vontade. Se tiver nego comentando aí nos comentários falando que esse time não tem vontade, vai ouvir um monte, porque hoje esses caras jogaram. Hoje eles correram. O Rolês, mano, saiu exausto. O cara não sabia mais andar direito ali, porque de tanto que ele correu, de tanto que ele se dedicou nesse jogo. Infelizmente, alguns jogadores como o William Arão, o João Schmidt, até que o João Schmidt correu bastante hoje, eu acho que ele, dentro das limitações que ele tem, cara, mas ele fez uma partida ok. O William Arão entrou mal de novo, na minha opinião, mas vamos começar a conversar aqui
jogador a jogador. Então, o Gabriel Brazão, ele fez algumas defesas muito boas para a equipe do Santos, que se não fosse ele, o Santos também poderia ter passado por um sufoco maior aí, né? Ele teve umas 2 ou 3 bolas aí no jogo que fez umas defesas impressionantes, né, que o Palmeiras podia ter marcado. Então foi muito bem o Gabriel Brazão. O Igor Vinícius fez uma boa partida, não esperava sinceramente, mas eu acho que apoiou bem, né, dentro das limitações novamente que o Igor Vinícius apresenta, mas correu muito, marcou bem, apoiou dentro das suas capacidades técnicas. Acho que o que falta pro Igor Vinícius é saber cruzar, né? Que, pô, como é que você tem um lateral que não sabe cruzar? Pô, se você pegar o aproveitamento do Igor Vinícius em cruzamento, é muito pouco. Eu acho que é uma coisa que talvez o Cuca tenha que trabalhar aí nos próximos meses, porque vontade ele tem, é um cara que tá evoluindo, né? Acho que tá começando a melhorar um pouquinho aí a sua performance, mas precisa calibrar esse pé nos cruzamentos, né? Que vale a mesma coisa pro Escobar, que eu vou conversar daqui a pouco com vocês. Lucas Veríssimo muito bem, de novo, capitão. Pô, e quando eu falei em outro vídeo aqui que o Santos estava precisando, cara, do cara capitão ali que chega junto, que não deixa os caras crescer, era isso daí, entendeu? Só faltou no lance do primeiro gol lá o Lucas Veríssimo chegar junto e falar, pô, que porra é essa aí? Você não vai nem revisar, mano? Mas todo mundo aceitou de boa, né? Então, sei lá. Ou realmente o lance não foi nada, e eu tô falando aqui, mas novamente, eu vi o lance somente o que passou na TV, não teve nem replay na TV, então o que eu vi ali é o que tá na minha cabeça aqui no HD do que aconteceu lá no ao vivo. Luan Pérez fez uma partida segura, fez um jogo bem interessante também ali. O Luan Pérez, ele cresce, né, do lado do Lucas Veríssimo. Ele é um jogador que, quando ele tem o Lucas Veríssimo do lado, como dupla de zaga, ele parece outro jogador. Impressionante, né? Então, hoje, novamente, uma partida segura do Luan Pérez. Não comprometeu, porque quando ele jogava com o Zé Ivaldo, por exemplo, o pior do Luan Pérez aparecia. O Luan Pérez parecia um amador jogando do lado do Zé Ivaldo, do finado Zé Ivaldo, que eu espero que nunca mais volte a vestir a camisa do Santos. Mas, enfim, boa partida do Luan Pérez, gostei bastante. O Escobar interessante, cara. O Escobar, nosso lateral esquerdo, que, assim, eu vou falar a mesma coisa que o Igor Vinícius. São dois laterais que me trazem mais ou menos a mesma perspectiva. São caras muito esforçados, correm muito, se entregam muito ali na partida, mas tecnicamente falando, eu acho que até o Igor Vinícius é um pouco melhor do que o Escobar tecnicamente. Mas os caras precisam calibrar esse pé nos cruzamentos, principalmente. Aí eles chegam na linha de fundo, eles ficam afobados, eles não sabem o que fazer. Ou quando cruza em cima da defesa adversária, ou então, tipo, no máximo o Santos consegue um escanteio. Mas, pô, cruza na cabeça do centroavante, cruza pro ponta, criar uma outra jogada, sabe? Criar uma jogada de infiltração, faz 1-2, isso eles até fazem, né? A triangulação ali com o meia para chegar na ponta, só que aí, pô, em vez do cara chegar na ponta ali e cruzar, eles voltam a jogada, e eu acho que isso é o que falta para os laterais do Santos, ser mais propositivo nas jogadas, acertar mais esse pé na hora de decidir os lances. Que até falando em decidir lance é uma coisa que o Santos precisa melhorar novamente, né? Melhorar, porque o Santos tem as chances de matar os seus jogos, mas ele não mata. Quero falar sobre isso também. Aí a gente teve ali o Oliva, cara, que foi muito bem na partida, né? O Oliva fez uma partida muito sóbria. O volante não deu espaço pro meio campo do Palmeiras, fez um jogo bem seguro ali, protegeu bem a zaga, gostei da partida do Oliva. O João Schmidt, como eu falei, tem as suas limitações, que a gente já conhece, blá, 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 mas também acho que foi uma boa partida do João Schmidt, né? Correu, marcou bem,
Não foi aquela senhorinha passeando no shopping que ele tem sido, né? Ele parecia aquelas madame passeando no shopping nos últimos jogos, andava assim, né? Tipo, ai, cara, vamos correr e jogar bola pelo time que vocês estão, né? E é isso aí, boa partida do João Schmidt, não tenho o que falar hoje, né? Não comprometeu, fez um bom jogo. Não sei se eu vou lembrar todo mundo, tá? Mas vou falar dos principais aqui. Eu lembro que o Willian Arão entrou, né? Fez uma partida bem mais ou menos. Cara, o Arão, não sei o que tá acontecendo. Ele começou muito bem, né? As partidas quando ele chegou no Santos. Aí ele lesionou. E aí depois voltou bem, mas agora tá começando a cair o rendimento do Arão, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas já é a segunda partida que o Arão não tá bem. Ele tenta muitos passes. Isso é uma coisa boa, na verdade, né? Ele tenta muito passe propositivo ali pra tentar uma jogada ali que meio que de infiltração, né? Então ele tenta dar aquela bola que seja meio que espetada ali pro atacante chegar na ponta ali e fazer o gol. Então, e os nossos volantes, a maioria não tem essa característica, né? Então isso é uma coisa positiva, mas às vezes ele erra o passe e arma o contra-ataque dos adversários, né? Então isso também é um problema às vezes. E aí a gente entra no Bom Tempo, cara. O que o Bom Tempo jogou de bola, o Bom Tempo tá amadurecendo demais nesse meio campo do Santos, e não dá pra pensar no meio de campo hoje do Santos sem o Gabriel Bom Tempo. Ele é um jogador fundamental, o Cuca elevou demais o nível do Gabriel Bom Tempo, e eu tô gostando do que eu tô vendo, cara. É um ótimo jogador aí que tem tudo pra crescer ainda mais. O Barreal fez uma boa partida, na minha opinião. Bom jogo do Barreal. E aí, tanto o Bom Tempo quanto o Barreal, quando a gente fala assim, putz, os caras tem um nível legal, né? Principalmente o Bom Tempo. O Barreal já acho que não é tão bom quanto, mas ok. Não compromete. O problema é o que eu falei pra vocês em relação aos reservas. Aí você tira esses dois, e aí você tem que entrar com Moisés e Rony. Aí quando entraram esses dois eu falei, puta, fudeu, vai entregar a paçoca. O Santos vai entregar a paçoca pro Palmeiras. E quase entregou. Mas enfim, já até comentando sobre esses 4 jogadores em termos gerais, né? Então eu falei do Bom Tempo, falei do Barreal, é um bom jogador, consegue fazer boas infiltrações ali, perdeu um gol ali, cara, que puta, não pode perder, né, Barreal? Pô, põe o pé na forma aí, meu filho, tem que fazer, não pode perder um gol desse, né, num clássico que a gente precisava ganhar, e tudo bem, não tô cornetando aqui, não, falando assim, não, que bosta, não, mas, pô, quando você tem uma oportunidade dessa, cara, tem que matar os caras lá dentro, né? Enfim, mas foi uma boa partida. Agora, quando você tira esses dois e entra os dois, eu não vou usar essa palavra porque essa palavra é pesada, mas quando entra os dois jogadores mais fracos, né, em relação a esses dois que eu citei, então quando entra o Rony e quando entra o Moisés, o time cai demais, cara. Cai demais, e aí abre muito espaço. O Rony, coitado, cara, ele é esforçado, sabe? Ninguém pode falar que o Rony não corre. Agora, pô, correr, cara, chama um cara de atletismo que corre 100 metros, sei lá. Mas não é assim, né? Futebol precisa de outras condições pro cara ser um jogador de futebol completo. E falta para esses dois aí, infelizmente, no Santos eu acho que não vai dar certo. Enfim. E aí a gente entra no Roleiser novamente, já dei uma prévia aqui para vocês, mas como tá jogando bola o Roleiser? O meio-campo do Palmeiras ficou perdidaço, cara. Os caras tentavam achar o Roleiser e o Roleiser fazia umas jogadas de corpo ali que tirava os volantes do Palmeiras. Os caras não sabiam nem pra onde olhar. E o Roleiser já invertia a bola pra ponta, pro Barreal ou pro Bom Tempo. Sempre bem colocado, né? Conseguiu fintar quando necessário, fez bons passes e fez o gol do Santos, cara. Numa jogada ali que ele puxou, né, puxou pra esquerda, acho que foi com a esquerda, né, puxou pra esquerda e pá, bateu ali no cantinho do Carlos Miguel.
um golaço, né? Eu só acho que às vezes de tanta confiança ele bateu outras bolas a gol que ele podia ter passado para os companheiros. Então teve lance que o Gabigol saiu né, no facão e ele poderia ter feito o gol ali se o Roleiser não tivesse chutado e tivesse passado para o Gabigol. Acho que o Bom Tempo é a mesma coisa. Então, às vezes, por mais confiança que o jogador esteja na partida e tudo mais, às vezes é questão de pensar e falar, pô, a melhor alternativa para agora é fulano, então pô, vou passar ali e tal, vou passar aqui. Então acho que faltou isso daí só pro Roleiser tirar uma nota 10, mas digamos aí que nota 9 pro Roleiser hoje, que foi o melhor jogador do Santos, sem dúvida nenhuma. E o Gabigol, cara, fez uma partida burocrática, assim, eu acho que eu esperava mais do Gabigol, eu achei que ele é uma referência do Santos, principalmente quando o Neymar não tá. Tô falando que jogou mal não, tá? Acho que fez um jogo ok, ele principalmente protegendo ali, né? Ele fez muito aquele trabalho de pivô, então ele segurando ali a zaga do Palmeiras e tocando pros seus companheiros chegarem ali. Então muito toque de primeira, né? O Gabriel não tava dominando a bola e girando. Ele batia de primeira ali, né? Resvalava de primeira pro Bom Tempo, pro Roleiser, pro Barreal. Então foi bem interessante a partida do Gabigol, foi uma boa partida. E óbvio que a qualidade da defesa do Palmeiras também não vai permitir que o Gabigol fique livre, leve e solto, né, na partida. Então, levando isso em consideração, acho que foi um bom jogo do Gabigol. O Cuca, cara, eu acho que, como eu falei anteriormente, ele tá dando uma cara para esse time do Santos. Ele chegou há pouco tempo, mas se você comparar o Cuca com o Guardiola, é mais ou menos assim, cara. É comparar sei lá, deixa eu ver, o Lisca com o Guardiola, né? Infelizmente, eu falei Vojvoda, agora eu já nem sei mais. Eu digo assim, se você comparar o Vojvoda com o Cuca, o Cuca é como se fosse o Guardiola e o Vojvoda é como se fosse o Lisca, né? Então, com todo o respeito do mundo aí, a todos os treinadores envolvidos aqui que eu tô falando, mas, cara, o Cuca tem muito mais qualidade, muito mais variações táticas, tem muito mais domínio sobre o elenco. Então o Cuca tá tirando leite de pedra desse time na realidade, né? Porque, como eu disse, falta material humano. E se a diretoria não correr atrás de reforçar esse elenco para as próximas partidas, vai ser sempre se Deus nos acuda, né? Porque no final do jogo o Palmeiras quase conseguiu virar a partida, como tinha sido em outros jogos aí do Santos, né? Que o time fica muito recuado, dá muito espaço pro adversário, né? Então o adversário vai pressionando, vai jogando o Santos pro campo de defesa, o Santos vai aceitando, até que uma hora entrega a paçoca. Mas assim, mas assim, falando em termos gerais, eu acho que a gente pode sim comemorar esse ponto, porque é difícil jogar no Allianz Parque, é difícil jogar contra esse time do Palmeiras, e aí eu acho que pode sim dar moral para esse time, a moral que faltava para o time começar a viver um cenário positivo. Se a gente lembrar, a gente jogou 4 jogos em casa e a gente fez 4 pontos, né? E desses últimos 4 jogos, desses 4 jogos da sequência fora de casa, que eram São Lourenço, o Bahia, né? Bahia, São Lourenço, Palmeiras e Recoleta. O Santos fez 3 pontos, então foram empates contra o São Lourenço, contra o Palmeiras e contra o Bahia. Adversários que são difíceis, né? O São Lourenço, porque é difícil jogar na Argentina, pressão e tudo mais. O Palmeiras é o Palmeiras. E o Bahia também é uma equipe lá da ponta da tabela no Brasileiro e uma boa equipe. Então, acho que foram 3 pontos aí que valeram a pena para o Santos nessa sequência. E praticamente igual o que o Santos fez nos 4 jogos nos 4 jogos em casa, que eram muito mais fáceis do Santos ter conseguido seus pontos, né? Então falta um jogo dessa sequência aí dos jogos fora de casa, que é justamente o Recoleta pela Sul-Americana, e o Santos precisa ganhar de qualquer jeito do Recoleta
para se manter vivo na Sul-Americana, né? Seja ali para buscar uma segunda posição, para jogar o playoff lá contra o time da Libertadores que vem, ou até, quem sabe, beliscar uma primeira posição a depender dos resultados dos adversários. Meus amigos, é isso daí. O Santos finalmente praticou futebol, deixou sua torcida aí esperançosa. E eu acho que a gente pode ver um cenário muito mais positivo daqui em diante, se Deus quiser. Então eu espero que você tenha gostado desse pós-jogo de Palmeiras e Santos. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, dá uma moral aí. Tô começando esse canal aqui sobre o Santos para te manter informado, pra gente bater um papo aqui sobre o Peixão, né? Então dá essa moral aí, se inscreve, deixa seu like, bastante comentário aí pra gente bater um papo sobre esse jogo, e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!